Lula perdeu a paciência? Patrícia Abravanel sai em lágrimas após resposta que chocou o Brasil. O estúdio brilhava com luzes fortes. A câmera deslizava suavemente pelo cenário enquanto os técnicos ajustavam os últimos detalhes. Era uma noite especial. O Brasil inteiro aguardava aquela entrevista. No centro do palco, Patrícia Abravanel se preparava com um sorriso confiante. Com sua postura impecável e olhar afiado, segurava nas mãos um punhado de anotações. Sabia que tinha diante de si um dos políticos mais influentes e polêmicos da história do país. Luiz Inácio Lula da Silva estava prestes a entrar. Aí, bastidores. Lula ajeitava os punhos da camisa, respirava fundo e olhava ao redor. O burburinho dos assistentes, o som dos microfones sendo ajustados, o brilho intenso das câmeras, nada disso o intimidava. Ele já enfrentara tribunais, greves, perseguições, cadeias, e agora enfrentaria mais uma batalha. Não era um duelo físico, mas uma guerra de palavras. Quando o assistente de produção sinalizou, ele se ergueu e caminhou lentamente até o centro do estúdio. Os olhos do público o seguiam atentos. O rosto, já marcado pelo tempo, refletia a experiência de um homem que viu de tudo, que sentiu na pele a dor do povo, que carregava as cicatrizes de quem nunca desistiu. Patrícia sorriu, mas havia um brilho afiado em seus olhos. O tom seria respeitoso, mas incisivo. Ela não estava ali para facilitar nada. Sabia que seu público esperava dela uma postura firme, perguntas diretas. Queria respostas. O programa começou. "Boa noite, presidente Lula", saudou sua voz carregada de formalidade. Lula assentiu, cruzando os dedos sobre a mesa. "Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos os brasileiros que nos acompanham. O jogo estava prestes a começar. Lula sentiu o peso do momento, mas não desviou o olhar. Ele já estivera em palanques improvisados, em praças lotadas, em tribunais cheios de juízes impassíveis. Já falara para operários com as mãos sujas de graxa e para multidões que, como ele, conheciam a fome e a miséria. Mas, ali, sob os holofotes de um estúdio brilhante, enfrentava outro tipo de combate. Patrícia ajustou as folhas à sua frente e iniciou com um tom calculadamente neutro. "Presidente, muitos brasileiros se perguntam: o senhor já governou este país, teve sua chance e agora está de volta. Mas será que não estamos revivendo erros do passado? Será que não está apenas repetindo promessas que já ouvimos antes?" Lula respirou fundo. O cansaço do dia pesava sobre seus ombros, mas ele se recusava a demonstrar qualquer sinal de impaciência. Em vez disso, permitiu que sua mente vagasse por um instante voltando no tempo. Lembrou-se do menino que fora, do pequeno Luiz, filho de Dona Lindu, atravessando o sertão nordestino rumo a São Paulo em busca de um futuro melhor. Ele enxergava a cena com nitidez. Sua mãe, magra e forte, segurando firme a mão dos filhos, dentro do caminhão pau de arara, tentando esconder o medo nos olhos. O calor sufocante, o cheiro de poeira, o estômago vazio. As noites em que ela fingia não estar com fome para deixar o pouco de comida para os filhos. Essa era a raiz de sua luta. Isso era o que moldava suas respostas. Lula piscou de volta para o presente e encarou Patrícia com serenidade. "Sabe, Patrícia, quando alguém como eu chega ao poder, não é um erro do passado que se repete. É um povo que continua resistindo e acreditando." Ela cruzou as pernas, recostou-se levemente na cadeira, pronta para um contra-ataque. Mas a realidade econômica do país está difícil. Muitos dizem que suas políticas são populistas, que oferecem assistencialismo sem crescimento real. O senhor não acha que os brasileiros precisam menos de discursos emocionais e mais de soluções práticas? Lula inclinou-se ligeiramente para a frente. Seu tom era calmo, mas carregado de verdade. "Eu já fui um menino que dormiu com fome, Patrícia. E quando alguém fala de assistencialismo, eu penso em minha mãe. Em quantas mulheres brasileiras seguram seus filhos no colo sem saber o que vão dar para eles comerem no dia seguinte. Se isso é populismo, então me diga, o que é governar para quem nunca precisou passar por isso?" O estúdio ficou em silêncio por um instante. A câmera fechou no rosto de Patrícia, que manteve a compostura,
mas algo em sua expressão indicava que aquela resposta a tocara mais do que ela esperava. Lula sabia que ainda viriam perguntas mais difíceis, mas também sabia que, antes de qualquer debate técnico, existia uma verdade maior: a de que sua história, sua dor e sua luta eram reais. E isso ninguém poderia negar. Patrícia respirou fundo. Sabia que Lula era habilidoso com as palavras, que tinha o dom de transformar sua história em um escudo poderoso. Mas ela estava ali para testar sua resistência, para colocá-lo contra a parede. Os espectadores esperavam por isso. Ela folheou suas anotações rapidamente e retomou com um tom mais incisivo. Presidente, o senhor fala sobre fome e desigualdade, mas muitos especialistas apontam que o país precisa de mais incentivo ao mercado, de menos intervenção do Estado. O senhor não acha que, ao insistir em programas assistencialistas, acaba tirando das pessoas a oportunidade de crescer por conta própria? Lula não desviou o olhar. Ele já ouvira essa pergunta muitas vezes. Já escutara economistas engravatados falarem sobre dar oportunidade para os pobres, como se todos tivessem começado no mesmo ponto de partida. Patrícia, quem passa fome não tem tempo de esperar o mercado resolver as coisas. O trabalhador que levanta às 4 da manhã para pegar um ônibus lotado e ganha um salário mínimo não pode se dar ao luxo de esperar a mão invisível da economia agir. Ele precisa comer hoje, precisa alimentar os filhos hoje. Ela não recuou, mas muitos empresários dizem que a carga tributária sufoca o crescimento. O senhor não acha que, ao cobrar impostos dos mais ricos, está desestimulando investimentos? Lula deu um leve sorriso, balançando a cabeça. Aquela era a mesma narrativa de sempre. Ele então decidiu mudar o tom, torná-lo ainda mais direto. Você sabe qual é o maior imposto que existe, Patrícia? É o imposto da pobreza. O preço que um pobre paga todos os dias por não ter acesso à educação de qualidade, por não ter atendimento digno na saúde, por viver em bairros sem saneamento básico. Esse é o verdadeiro sufoco. A apresentadora tentou esconder um leve desconforto. O público na plateia acompanhava atentamente. Lula percebeu e continuou. Se cobrar um pouco mais de quem tem muito significa garantir que um menino nordestino como eu possa sonhar com um futuro melhor, então eu não tenho medo de fazer isso. O estúdio ficou em silêncio por um segundo. Patrícia engoliu seco, mas não desistiria. Mas e a corrupção? Muitos brasileiros ainda lembram dos escândalos em governos petistas. Como o senhor responde às críticas de que o assistencialismo esconde ineficiência e desvios? Lula sentiu uma pontada no peito. A palavra corrupção sempre vinha carregada de julgamentos. Ele sabia que era um tema delicado, mas também sabia que não podia fugir. Patrícia, corrupção não tem partido. Ela existe no setor público e no setor privado, entre empresários e políticos. Mas sabe o que é mais corrupto? É um país onde os ricos ficam cada vez mais ricos, enquanto milhões não têm o que comer. Isso sim, é o maior escândalo de todos. O público prendeu a respiração. Patrícia abriu a boca para responder, mas hesitou por um instante. Lula sabia que aquele era apenas o começo. A entrevista estava pegando fogo. Patrícia ajustou a postura na cadeira. O silêncio no estúdio era quase palpável. As câmeras registravam cada movimento, cada olhar. Lula, sereno, mantinha os dedos entrelaçados sobre a mesa, esperando a próxima pergunta. Ele sabia que ainda não haviam chegado ao ápice da entrevista. Patrícia retomou o tom provocativo. Presidente, o senhor fala sobre desigualdade, mas muitos acreditam que seu discurso é apenas uma forma de manipular os pobres. Afinal, quanto mais pessoas dependem do governo, mais poder o senhor mantém, não é? Lula sentiu um peso no peito. Não era raiva, nem indignação. Era cansaço. Um cansaço acumulado por décadas vendo a dor do povo ser transformada em argumento político, em retórica vazia. Ele se inclinou levemente para a frente, encarou Patrícia com um olhar firme e respondeu pausadamente. Patrícia, você já passou fome? A apresentadora hesitou. A pergunta a pegou desprevenida. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder de imediato.
O estúdio inteiro pareceu prender a respiração. Já precisou dividir um prato de comida entre irmãos? Já viu sua mãe chorar porque não sabia o que ia colocar na mesa no dia seguinte? Patrícia engoliu seco. Lula continuou. Eu passei por isso. E milhões de brasileiros passam por isso todos os dias. Então, quando você me diz que eu manipulo os pobres, me diga, quem manipula quem? Quem distorce a realidade? Quem finge que não vê a desigualdade gritando na cara desse país? A apresentadora cruzou as pernas, tentando recuperar o controle da conversa. Seu rosto permanecia impassível, mas algo em sua expressão denunciava um leve desconforto. Ela sabia que aquele momento ficaria marcado. Presidente, eu entendo que a pobreza é uma realidade difícil, mas o senhor não acha que seu governo tem responsabilidade pelos erros do passado? A economia precisa crescer para que essas pessoas tenham emprego, dignidade. Depender do Estado não pode ser a única solução. Lula assentiu levemente. E eu concordo com você. Mas me responda. Você acha que uma criança com fome consegue aprender na escola? Você acha que uma mãe que não sabe se vai conseguir dar comida aos filhos consegue procurar um emprego com tranquilidade? Patrícia apertou os lábios. O que o Brasil precisa, Patrícia, não é só de crescimento econômico, mas de crescimento com justiça. Porque um país não cresce de verdade quando apenas os ricos prosperam. O silêncio se espalhou novamente pelo estúdio. Patrícia parecia absorver as palavras, mas ainda tentava manter a compostura. Lula ajeitou o paletó e completou. O que choca o Brasil não é minha resposta. O que choca é ver mães sem comida na mesa, crianças dormindo na rua, trabalhadores sem dignidade. O que choca o Brasil é a elite que finge que isso não existe. Foi nesse momento que os olhos de Patrícia marejaram. O silêncio no estúdio era avassalador. Patrícia piscou rapidamente, tentando conter a emoção que começava a transparecer. Seu treinamento como apresentadora lhe ensinara a manter a compostura diante de qualquer situação, mas aquela resposta a pegou de uma forma que ela não esperava. Lula manteve o olhar fixo, sem desviar. Ele não tinha levantado a voz, não tinha se exaltado, apenas disse a verdade. E a verdade, quando dita com convicção, tem um peso que não pode ser ignorado. Patrícia respirou fundo e tentou recuperar o controle da conversa. Presidente, entendo que sua história é forte, mas muitas pessoas no Brasil veem sua política como assistencialista demais. Como garantir que esses programas sociais não se tornem uma dependência? Lula sorriu levemente. Ele já ouvira essa pergunta tantas vezes que a resposta vinha quase automática. Mas dessa vez, decidiu torná-la ainda mais clara. Sabe, Patrícia, quando um empresário recebe incentivo fiscal, ninguém chama isso de dependência. Quando bancos são salvos pelo governo, ninguém fala em assistencialismo. Mas quando o pobre recebe um prato de comida ou uma bolsa para estudar, aí dizem que ele está sendo sustentado pelo Estado. A apresentadora mordeu o lábio por um segundo. Eu acredito que um governo deve ajudar quem mais precisa, não quem já tem tudo. Porque a verdadeira dependência é a de um sistema que sempre favoreceu os mesmos de sempre. Patrícia sabia que aquele argumento ressoaria forte. O público em casa, as redes sociais, os jornalistas, todos comentariam sobre aquele momento. Mas ela precisava insistir. Mas, presidente, e a classe média? Muitos trabalhadores dizem que pagam altos impostos e não recebem benefícios como os mais pobres. Eles também não deveriam ser prioridade? Lula assentiu. Claro que deveriam. A classe média é fundamental para o Brasil, e ninguém deveria ser sufocado por impostos injustos. Mas me diga, você acha que um professor de escola pública, uma enfermeira, um pequeno comerciante estão do mesmo lado que um banqueiro bilionário? Patrícia não respondeu de imediato. Lula continuou. O problema do Brasil nunca foi a classe média contra os pobres. O problema é que os muito ricos querem que tanto os pobres quanto a classe média continuem brigando entre si, enquanto eles continuam ganhando. A apresentadora se remexeu levemente na cadeira. Seu silêncio falava mais do que qualquer palavra. Então, Patrícia, eu te pergunto, de que lado você acha que está? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu.
As câmeras captaram o brilho úmido em seus olhos. A entrevista que começara como um embate, agora tomava um rumo inesperado. O Brasil inteiro assistia, sem piscar. Patrícia sentiu um nó na garganta. Seu treinamento como apresentadora a ensinara a manter o profissionalismo em qualquer situação. Mas algo naquela resposta de Lula a desestabilizou. Não era só o peso das palavras. Era a verdade crua, dita sem rodeios. Ela desviou o olhar por um instante, como se procurasse algo nas anotações à sua frente. As câmeras registravam cada detalhe. O Brasil inteiro estava vidrado naquele momento. Lula não se moveu, apenas esperou. Sabia que não precisava dizer mais nada naquele instante. Seu olhar dizia tudo. Patrícia respirou fundo e tentou retomar o controle da entrevista. Presidente, muitos dizem que o senhor usa essas histórias para fugir das perguntas mais difíceis. Seu governo enfrentou escândalos, crises, e há quem diga que o senhor prefere falar do passado do que admitir erros. O senhor não acha que deve explicações ao povo brasileiro? Lula ergueu levemente as sobrancelhas. Patrícia, eu nunca fugi de nenhuma pergunta, mas eu também não fujo da realidade. Ela endireitou a postura, tentando recuperar a firmeza. Então me responda, presidente. O senhor errou? Lula sorriu de canto. Todo ser humano erra. Todo governo comete erros. Mas eu nunca errei ao escolher ficar do lado do povo. Nunca errei ao lutar para que um trabalhador tivesse um salário digno. Nunca errei ao defender que um filho de pedreiro pudesse entrar numa universidade. Patrícia piscou algumas vezes, tentando não deixar as lágrimas caírem. Ela queria rebater, queria retomar o controle, mas as palavras de Lula ecoavam dentro dela de uma forma que não conseguia ignorar. O silêncio no estúdio era pesado. Os técnicos, a produção, a plateia, ninguém ousava se mexer. Lula percebeu a hesitação da apresentadora e decidiu suavizar o tom. Eu sei que esse país é dividido, Patrícia. Sei que há muita gente que não gosta de mim, assim como há muita gente que me apoia. Mas no fim das contas, o que importa não é Lula, não é partido nenhum. O que importa é se a gente vai continuar aceitando um Brasil onde milhões dormem com fome enquanto poucos vivem com tudo. Patrícia baixou os olhos por um instante. O silêncio dela dizia mais do que qualquer resposta. O diretor do programa, nos bastidores, percebeu o clima e fez um sinal apressado para encerrar a entrevista. Nós. Patrícia tentou falar, mas sua voz falhou levemente. Tossiu discretamente e olhou para a câmera. Precisamos encerrar por aqui. O programa terminava de forma abrupta. O Brasil inteiro sabia que aquele momento jamais seria esquecido e a internet explodiria em poucos minutos. O programa terminara de forma abrupta. Patrícia tentava esconder o rosto, evitando que as câmeras captassem a umidade em seus olhos. Lula permaneceu sentado por alguns segundos, observando o movimento ao seu redor. Ele sabia que aquela entrevista se tornaria um dos momentos mais comentados do país. Nos bastidores, produtores se apressavam, trocando olhares tensos. Alguns cochichavam entre si. O diretor do programa mexia no ponto eletrônico freneticamente, tentando coordenar o encerramento inesperado. Lula se levantou calmamente. Caminhou em direção à saída do estúdio, sem pressa. O silêncio era estranho. Geralmente, após uma entrevista, havia cumprimentos, trocas de sorrisos, mas agora o clima era outro. Ao fundo, Patrícia ainda estava sentada, imóvel. Seu olhar estava perdido no nada. A entrevista que ela acreditara que controlaria escapara por completo de suas mãos. Mas o impacto real começou minutos depois, quando as redes sociais explodiram. A internet pegou fogo. Lula humilha Patrícia Abravanel em rede nacional. Patrícia chora após resposta avassaladora do presidente. O Brasil inteiro parado para ver esse momento histórico. Vídeos do trecho final da entrevista foram compartilhados em velocidade recorde. No Twitter, hashtags como Lula falou a verdade e Patrícia exposta ficaram entre os assuntos mais comentados. Opiniões se dividiam. Para muitos, Lula havia mostrado sua força, falado pelo povo, colocado a elite em seu devido lugar. Para outros, Patrícia havia sido injustamente atacada, vítima de uma resposta dura e impiedosa. Na televisão, comentaristas políticos discutiam o impacto da entrevista. Alguns criticavam Lula por sua postura incisiva. Outros destacavam que
Patrícia havia sido confrontada com uma verdade incômoda e não soubera como reagir. Mas a realidade era clara. Aquele episódio havia marcado a história. Nos bairros populares, em uma casa simples no interior do Nordeste, Dona Maria, uma mulher de 70 anos, assistia à reprise da entrevista na televisão. Seus olhos brilhavam. Ele falou por nós. Ele falou tudo o que a gente sempre quis dizer, mas nunca teve voz. No subúrbio de São Paulo, um jovem entregador de aplicativo parou sua moto em uma esquina e olhou para a tela do celular. Um vídeo mostrava a fala de Lula. Ele sorriu, balançando a cabeça. O cara ainda tem pegada. No gabinete presidencial, Lula recebeu uma mensagem de um assessor. Presidente, sua fala já viralizou. O Brasil inteiro está comentando. Ele respirou fundo. Não era surpresa. Saiu para a sacada, olhou para o horizonte de Brasília e pensou: a luta continua. O programa terminara, mas o impacto daquela noite ecoaria por muito tempo. A entrevista ainda ecoava pelo Brasil. O impacto das palavras de Lula não ficara restrito ao estúdio de televisão. Ele ressoava nas ruas, nas casas simples, nos ônibus lotados, nos bares de esquina, nas mesas de trabalhadores. Dona Célia, uma senhora de 68 anos que vendia tapioca na feira de Recife, sentiu um arrepio ao ver a reprise no celular de uma cliente. Ela secou as mãos no avental e se inclinou para ver melhor a tela. Oxe, ele falou bonito, viu? Falou o que a gente sente na pele todo dia. No Rio de Janeiro, seu Jorge, aposentado, ex-metalúrgico, lembrou-se do tempo em que trabalhava na fábrica e ouvia Lula discursar nos anos 80. Com os olhos fixos na televisão, ele murmurou para si mesmo: o homem continua o mesmo. Nos corredores do Congresso, a entrevista virara tema de debates acalorados. Alguns parlamentares da oposição criticavam a postura de Lula, dizendo que ele fora agressivo. Outros, mais alinhados ao governo, diziam que aquela era apenas a verdade inconveniente para quem nunca sentiu na pele a pobreza. Mas o que ninguém podia negar era que o Brasil inteiro falava sobre aquele momento. Nos bairros mais nobres de São Paulo, empresários comentavam entre si, incomodados com o tom da entrevista. Ele sempre se faz de vítima, disse um executivo, balançando a cabeça enquanto bebia um vinho caro. Mas em uma pequena lanchonete no subúrbio da cidade, a reação era diferente. Minha mãe chorou vendo isso, disse um motoboy, mostrando o vídeo no celular para os amigos. Porque a gente já viveu isso tudo, a fome, a dificuldade, e ninguém fala disso na TV. O Brasil estava dividido, como sempre estivera. Mas havia algo diferente naquele episódio. Não era apenas mais um embate entre direita e esquerda. Era uma conversa sobre realidades que muita gente preferia ignorar. Enquanto isso, Patrícia Abravanel ainda tentava processar tudo o que acontecera. Horas depois do programa, trancada em seu camarim, ela revia o trecho em que seus olhos marejavam. Sentia um misto de frustração e desconforto. Ela fora pega de surpresa. Não, esperava se emocionar. Não esperava que a resposta de Lula a atingisse daquela forma. Os produtores batiam à porta. Patrícia, os jornalistas estão pedindo um posicionamento. Ela respirou fundo. Não sabia ainda o que dizer. Do outro lado, Lula estava em seu gabinete. O celular vibrava sem parar. Assessores enviavam mensagens, aliados políticos comentavam sobre o impacto da entrevista. Ele, no entanto, não disse nada. Apenas olhou para o horizonte, refletindo. A luta continuava, e ele sabia que essa batalha estava longe de acabar. A noite caía sobre Brasília. No Palácio do Planalto, a agitação da entrevista ainda reverberava pelos corredores. Lula estava sentado em seu gabinete, sozinho. O brilho da cidade refletia-se na vidraça, mas ele não olhava para fora. Estava absorto em seus pensamentos. Sobre a mesa, o celular vibrava sem parar. Mensagens de aliados, ligações de jornalistas, análises de estrategistas políticos. Todos queriam saber o que ele achava da repercussão. Mas ele não sentia pressa em responder. Lentamente, acendeu um charuto e soltou a fumaça no ar. Sua mente vagava para um tempo distante, para uma casa humilde no sertão pernambucano, onde um menino franzino dormia no chão de terra batida.
Dona Lindu. A lembrança da mãe sempre voltava nos momentos mais intensos. Era como se ela ainda estivesse ali, sussurrando em sua consciência, lembrando-o do porquê de sua luta. Ele se lembrava das mãos calejadas dela, do olhar firme mesmo diante da fome, da maneira como ela jamais reclamava da vida difícil que levavam. Nunca abaixe a cabeça. Para ninguém, meu filho. Lula soltou um leve sorriso ao recordar essa frase. O Brasil inteiro falava sobre a entrevista, mas no fundo ele não estava pensando em política, estava pensando nela, em como ela ficaria orgulhosa de vê-lo ali, defendendo o povo como prometera a ela tantas décadas atrás. Enquanto isso, em São Paulo, Patrícia Abravanel também estava, imersa em seus próprios pensamentos. Ela havia se retirado mais cedo da emissora. Não quis gravar outros programas naquele dia. Estava cansada. Sentada em seu apartamento luxuoso, olhava para o reflexo no espelho. A imagem que via era de uma mulher confiante, filha de um dos homens mais poderosos da mídia brasileira. Mas no fundo, algo nela estava abalado. Por que aquelas palavras a afetaram tanto? Ela tentou racionalizar. Era apenas uma entrevista. Apenas um embate de ideias. Mas lá no fundo, sentia que tinha sido confrontada com algo mais profundo. Ela nascera em berço de ouro. Nunca passara fome. Nunca sentira a angústia de não saber se teria um teto sobre sua cabeça. E pela primeira vez, sentia-se desconfortável com isso. Não queria admitir para ninguém, mas sentia que algo dentro dela havia mudado. Nas redes sociais, o debate fervia. Lula mostrou a realidade que muitos querem esconder. Patrícia não aguentou a verdade e saiu em lágrimas. Ele humilhou a apresentadora ou apenas disse o que precisava ser dito? As opiniões estavam divididas. Mas uma coisa era certa. Ninguém ficara indiferente. Lula sabia disso. E sabia que aquela entrevista ainda ecoaria por muito tempo. Ele apagou o charuto e se levantou. A luta não acabava ali. Era apenas mais um capítulo da história. Na manhã seguinte, o Brasil acordou ainda fervendo com os ecos da entrevista. Nos telejornais, comentaristas analisavam cada detalhe, repetindo as frases mais impactantes, dissecando a expressão de Patrícia, a firmeza de Lula, a tensão no estúdio. Na internet, os vídeos continuavam circulando. Trechos da entrevista eram transformados em memes, discussões políticas e até matérias de veículos internacionais. A repercussão era inevitável. Nos grandes jornais, as manchetes refletiam a polarização do país. Lula confronta a mídia e expõe as desigualdades do Brasil. Manchete em um portal progressista. Entrevista de Lula termina em constrangimento para Patrícia Abravanel. Jornal Conservador. Verdade ou populismo? A fala de Lula que dividiu o país. Manchete neutra de um site de notícias. Os programas matinais de TV debatiam intensamente o episódio. Alguns comentaristas elogiavam a postura do presidente, dizendo que ele havia sido autêntico e dito o que muitos brasileiros sentiam. Outros criticavam sua dureza, afirmando que ele havia sido desnecessariamente incisivo com Patrícia. Na rádio, ouvintes ligavam para comentar. "Eu nunca vi uma entrevista assim. Lula disse tudo o que a gente sente", exclamava um senhor de voz rouca, ao vivo, em um programa popular. "Mas ele foi grosseiro, sim. A moça só estava fazendo perguntas e ele exagerou", rebateu outra ouvinte. O Brasil debatia. No centro de Recife, um grupo de aposentadas se reuniu em uma praça para conversar sobre a entrevista. Dona Zefinha, de 72 anos, estava emocionada. Eu nunca vou esquecer o que ele falou. Parecia que ele estava falando por mim, por nós. Já em uma cafeteria chique de São Paulo, 2 empresários trocavam impressões enquanto tomavam café. Isso é puro populismo barato. Ele joga com a emoção do povo. Mas você viu o rosto da Patrícia? Aquilo não foi só emoção, foi verdade. A entrevista se tornara mais do que um embate político. Era um reflexo do próprio Brasil. No Planalto, Lula recebeu um relatório com a repercussão. Ele leu as análises, ouviu trechos de programas de rádio, viu alguns comentários na internet, mas não disse nada, apenas observou.
Ele sabia que as palavras que dissera não poderiam ser apagadas. O impacto daquelas frases ecoaria muito além daquela entrevista. O Brasil não esqueceria tão cedo. E ele também não. O Brasil continuava em ebulição. A entrevista de Lula com Patrícia Abravanel já era considerada um dos momentos mais marcantes da política recente. Em cada canto do país, o episódio era discutido com fervor. Mas, para além dos debates políticos e das análises da mídia, algo mais profundo estava acontecendo. O povo se via naquela entrevista. Cada resposta de Lula não era apenas um argumento contra uma entrevistadora. Eram palavras que refletiam o sofrimento de milhões de brasileiros que sempre foram invisíveis para a elite do país. Em uma casa, simples no sertão do Ceará, Dona Raimunda, de 66 anos, assistia à reprise na televisão pequena de tubo. Ela nunca estudou política, nunca leu jornais sofisticados, mas entendia exatamente o que Lula quis dizer. Ele falou com o coração, disse, enxugando os olhos. Em Salvador, um grupo de mulheres se reuniu no salão de beleza de Dona Marlene para comentar o episódio. Entre tinturas e escovas, a conversa girava em torno de uma única frase. O que choca o Brasil é a elite que finge que a pobreza não existe. As mulheres balançavam a cabeça, concordando. Faz tempo que a gente espera alguém dizer isso na cara deles. No Rio de Janeiro, um pedreiro chamado Seu Geraldo conversava com os colegas enquanto tomavam café numa obra. Ele suspirou e disse: Eu já ouvi muita gente falar bonito na TV, mas quando um cara que veio de onde eu vim fala, a gente sente diferente. Enquanto isso, no outro lado da cidade, em uma reunião de empresários e políticos conservadores, o clima era tenso. A entrevista se tornara um incômodo. Ele virou o jogo. Em vez de sair como um político questionado, saiu como um herói do povo, reclamou um executivo do setor financeiro. Outros concordavam. A tentativa de confrontá-lo ao vivo havia saído pela culatra, mas já era tarde para reverter o impacto. Lula já havia dito o que precisava dizer, e as palavras certas ditas no momento certo podem mudar tudo. No dia seguinte, à entrevista, Patrícia Abravanel optou por não se manifestar publicamente. Nos bastidores, os produtores da emissora tentavam convencê-la a gravar um vídeo explicando sua reação. Mas ela recusou. Ela sabia que qualquer justificativa pareceria forçada. A verdade era que, no fundo, aquela entrevista a havia tocado de uma forma que ela mesma não entendia completamente. Ela olhou para o reflexo no espelho de seu camarim e suspirou. Algo dentro dela havia mudado, e ela sabia que não era a única. O Brasil havia sido sacudido, e aquela entrevista jamais seria esquecida. O sol nascia sobre Brasília, mas a cidade ainda parecia envolta nas sombras do impacto da entrevista. Nos corredores do Planalto, assessores comentavam sobre os desdobramentos, jornalistas ligavam insistentemente atrás de declarações, e os analistas políticos já tentavam prever o que aquilo significaria para o governo e para a oposição. Mas Lula não estava preocupado com as manchetes. Ele já vivera o suficiente para saber que momentos como aquele vinham e iam. O que realmente importava era o que ficava. Sentado em seu gabinete, ele olhava para uma pilha de documentos à sua frente, mas sua mente estava longe dali. Pensava nas mensagens que havia recebido de trabalhadores, de aposentadas, de mães que diziam que, pela primeira vez, sentiram que alguém falou por elas na televisão. Aquilo era mais importante do que qualquer análise política. O Brasil havia se olhado no espelho naquela entrevista. E pela primeira vez em muito tempo, a verdade tinha sido dita sem rodeios. Enquanto isso, em São Paulo, Patrícia Abravanel caminhava sozinha por seu apartamento luxuoso. Ela não conseguira dormir bem. Revira a entrevista inúmeras vezes, tentando entender por que aquilo mexera tanto com ela. Talvez fosse a forma como Lula falara. Talvez fosse a maneira como ele não se deixou intimidar. Ou talvez fosse porque, por um momento, ela sentira a distância entre o mundo dela e o mundo de milhões de brasileiros. Ela pegou o celular, rolou pelas manchetes, leu os comentários. Havia críticas e elogios. Havia ataques e defesas. Mas, no fundo, a questão era outra. Ela havia aprendido algo que não poderia mais ignorar. Ela fechou os olhos por um instante. Pela primeira vez, Patrícia Abravanel se perguntava se realmente entendia o Brasil.
Em uma feira de Porto Alegre, um vendedor de frutas discutia com um cliente sobre o que Lula dissera. O homem falou bonito. Mas será que isso muda alguma coisa? A cliente, uma senhora com sacolas pesadas, sorriu e respondeu: muda sim. Muda quando a gente começa a enxergar o que sempre fingiram que não existia. Na periferia de Fortaleza, um grupo de jovens compartilhava memes sobre a entrevista. Um deles riu e disse: meu pai chorou vendo isso. Nunca vi ele chorar por nada. O outro assentiu. É porque ele viu nele mesmo naquela resposta. A entrevista não era só um momento de televisão, era um símbolo. No Palácio do Planalto, Lula finalmente se levantou da cadeira, caminhou até a sacada e olhou para a cidade. Ele sabia que o Brasil ainda tinha muitos desafios pela frente, mas sabia também que, enquanto houvesse alguém para falar a verdade, a luta continuaria. A entrevista havia acabado, mas a história ainda estava sendo escrita, e o Brasil nunca mais esqueceria aquele dia. Minhas queridas, que história emocionante vivemos juntos. Essa entrevista não foi apenas um momento de televisão, mas um lembrete poderoso de que a verdade sempre encontra seu caminho. Quantas vezes sentimos que nossa voz não é ouvida? Quantas vezes enfrentamos desafios que parecem impossíveis de superar? Mas saibam de uma coisa: Deus nunca nos abandona. Ele está em cada lágrima que enxugamos, em cada batalha que enfrentamos e em cada vitória que conquistamos. Lula falou, com a alma. E suas palavras ecoaram porque tocaram algo muito maior do que política. Tocaram o coração de um povo que sonha, luta e não desiste. Assim como ele, cada uma de vocês carrega dentro de si uma história de força e superação. Que essa mensagem nos inspire a seguir em frente com fé e coragem. Que possamos acreditar que o amanhã será melhor, porque Deus caminha ao nosso lado. Ele nos fortalece, nos ensina e nos guia. E agora, eu quero convidar você a espalhar essa mensagem. Se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe essa história com quem precisa ouvir uma palavra de esperança. Vamos juntas fazer com que essa chama de fé e resiliência ilumine ainda mais vidas. Que Deus abençoe cada uma de vocês e suas famílias. Sigamos firmes, pois a luta continua e a vitória já está escrita por aquele que nunca falha. Um abraço cheio de carinho e até a próxima.